Grosso, Gisela Cardoso. Boa tarde, presidente. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Presidente, uma cobrança que se faz é porque essa representação do advogado Renato Gomes Neri, com graves denúncias, não caminhou dentro da OAB. Por que ela não chegou ao Tribunal de Ética e Disciplina depois de quase 3 semanas? Primeira coisa a se fazer é uma correção. Essa informação está absolutamente equivocada, errada. Doutor Então Renato... a imprensa toda divulgou errado isso. É isso? A imprensa toda errou. A imprensa toda divulgou uma informação falsa. O doutor Renato Neri, através do seu escritório, encaminhou um e-mail para a OAB no dia 26 de junho, onde, junto com esse e-mail, seguia uma representação disciplinar. Ele encaminhou após o horário do expediente, o protocolo foi gerado no dia 26. Gerado o protocolo no dia 26, no dia 27 e dia 28... Não foi dia 18 de junho ou 17 de junho? Não foi. Foi no dia 25 o envio do e-mail direto ao Tribunal de Ética e Disciplina. Esse e-mail não foi encaminhado à presidência, à diretoria, ele foi encaminhado direto ao Tribunal de Ética e Disciplina por tratar-se de uma representação disciplinar, que é o órgão competente. Então, ele chega no dia 25, após o expediente, gera-se um protocolo no dia 26. Esse protocolo é apresentado pelo Dr. Renato, ele foi feito em 3 partes, porque são muitos documentos encaminhados, quase 8.000 páginas. Então, no dia 27, ele encaminha mais alguns documentos. No dia 28, ele faz mais juntadas de documentos. E então, no dia 1º, na segunda-feira, é que este protocolo é concluído e levado à conclusão, ou seja, é levado para a presidência ou vice-presidência para o despacho preliminar. Isso na segunda-feira o processo estava tecnicamente apto para ter o seu despacho preliminar. Infelizmente, na sexta-feira, 4 dias depois, o doutor Renato Neri sofre esse lamentável... Doutor Roberto é o outro que foi assassinado, Roberto Zampieri. Doutor Renato Neri sofre esse lamentável atentado que terminou aí, culminando com a sua morte. É importante destacar também, Lúcio, Camila, que este documento trata-se de uma representação disciplinar feita em relação a outro advogado. Então, o que o doutor Renato Neri pedia através dessa representação? Que aquele advogado que ele representava respondesse perante o Tribunal de Ética e Disciplina um processo disciplinar. Ele apontava em suas razões que o advogado estaria agindo em desacordo com o que estabelece o Código de Ética e Disciplina, com o que estabelece o Estatuto da Advocacia. Qual o pedido dessa representação? Que o advogado representado fosse submetido a um processo ético-disciplinar, que fosse dado ao mesmo a oportunidade de responder e que, ao final, fosse aplicado a ele as penas previstas no Estatuto, previstas no Código de Ética, que podem chegar até a exclusão do advogado dos quadros da OAB. Doutora, então, de acordo com essas denúncias feitas, que inclusive me parece ser documento que será utilizado pela polícia para investigar mais a fundo, a OAB ela fez tudo o que estava ao alcance da instituição para proteger o advogado diante da competência da Ordem dos Advogados? Vamos voltar novamente. Quando você fala, não houve por parte do Dr. Renato Neri qualquer pedido de proteção, sequer alegações de ameaças. Eu conversei com o Dr. Renato Neri umas 2 ou 3 semanas antes, conversei com ele em um restaurante, ele inclusive me convidou para ir tomar um café no escritório dele, para falarmos sobre política, que ele gostava muito de falar, e em nenhum momento o Dr. Renato Neri narra, seja no documento, seja na conversa pessoal que eu tive com ele, que ele estaria sofrendo qualquer tipo de ameaça. Aliás, as imagens do dia demonstram que ali não era
a atitude de alguém que estava realmente sofrendo ameaças. Então, se ele não noticiou a ordem. Estive ontem com os delegados responsáveis pelo caso, não houve qualquer informação de existência de denúncias de ameaças perante a polícia ou perante qualquer outro órgão. Então, se o doutor Renato estava sofrendo algum tipo de ameaça, ele não relatou à Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, presidente, uma representação com denúncias gravíssimas envolvendo filhos de magistrados e desembargadores. Tá bom, o advogado Renato Neri não pediu proteção, mas a instituição, diante da gravidade do que estava lá, não ofereceu a proteção. Por quê? Se era tão grave. Volto a dizer. O doutor Renato Neri faz uma representação disciplinar. Qual era o pedido dele? Que o advogado fosse penalizado. Outra situação, a representação disciplinar, né, por força até da lei, por força do que estabelece o nosso Código de Ética, ela corre em segredo de justiça. E essa representação hoje está nas mãos da polícia. Tá? Não vai para o CNJ isso? A partir da apuração, a OAB vai tomar essa atitude? A partir da apuração, né? Como eu disse, o processo ele foi concluído, ele chegou até a presidência ou a vice-presidência do Tribunal de Ética e Disciplina na segunda-feira, mais de 8.000, quase 8.000 páginas. Então, uma vez detectada situações que realmente há um interesse, né, de se apurar e nós estamos falando de um processo que está em segredo, né? Está com a polícia, inclusive a polícia nos pede isso, que seja observado esse momento de investigação. Então, em havendo qualquer indício de fraude, qualquer indício de crime, por óbvio, a OAB vai dar o prosseguimento e buscar as informações e buscar todo o esclarecimento. Esteja envolvido quem estiver. A OAB não vai se calar, a OAB não vai parar enquanto não estiver devidamente esclarecido o crime, o assassinato do doutor Renato Neri e o que mais estiver envolvido em relação a este fato. Presidente, e diante de 2 assassinatos, né, fora outros que acontecem aí no interior do estado, de advogados, de pessoas, né, de modo geral, mas especialmente de um auxiliar da justiça que garante, né, os direitos das outras pessoas, de causar um estarrecimento muito grande. E daqui para frente, o que será feito, né? A senhora, representando a OAB, tem cobrado uma atitude mais enérgica por parte do Estado, do setor de inteligência, para evitar a prática desses crimes escancaradamente aí, à luz do dia? Camila, nós vivemos um momento realmente de muita preocupação. Eu falo da advocacia mato-grossense, que nós tivemos 2 assassinatos de advogado num prazo de 7 meses, e falar da advocacia brasileira. Né? No último ano, nós tivemos vários advogados assassinados. Minas Gerais teve 2 assassinatos só esse ano, Goiás foram 2, no Rio Grande do Norte, aquela advogada assassinada na frente da delegacia quando saía com o seu cliente, Rio de Janeiro, um advogado assassinado em frente ao seu escritório, este ano ainda, um caso muito semelhante ao doutor Renato Neri. Então, o que é que nós temos hoje? A necessidade de uma proteção para a advocacia. Nós precisamos de uma proteção legislativa, nós precisamos de uma proteção das forças policiais, nós precisamos de garantias para o exercício da advocacia. Nós temos hoje, tramitando no Congresso, 3 PLs que tratam deste arcabouço legislativo de proteção à advocacia. Ele visa garantir ao advogado medidas protetivas quando o advogado estiver em condições de risco ou de ameaça. O outro, ele visa tipificar o crime o homicídio, qualificar o homicídio quando praticado contra advogados no exercício da profissão. E há um terceiro PL que trata da questão do porte de arma, da isonomia entre os atores do sistema de justiça. Né? O advogado é um dos atores do sistema de justiça e é o único hoje que padece, né, de uma proteção especial. Então, nós, até falava num texto que eu publiquei essa semana, nós somos ali o parapeito de carne, osso e sangue, né, dentro desse sistema de justiça. Então, nós precisamos dessa isonomia, nós precisamos dessas garantias. Então, a partir desses PLs, dessas propostas de alteração legislativa, nós precisamos
ainda de outras ações. Eu encaminhei ao Conselho Federal uma proposta de um plano nacional de proteção ao exercício da advocacia. Dentre outras sugestões, né, a criação de comissões permanentes nas seccionais e no Conselho Federal para acompanhar esses advogados em condição de risco, a criação de um fundo, né, para amparo, para auxílio no custeio com segurança pessoal daqueles advogados que estejam sofrendo eventual ameaça, a propostura de projetos de leis para que o Estado proporcione ou ofereça um arcabouço de segurança para o advogado. Então, são iniciativas ou são sugestões que precisam ser trabalhadas para buscarmos para a advocacia uma maior segurança. O advogado, ele atua em situações de conflito e é necessário que haja uma segurança, uma proteção. Presidente, a senhora iniciou a entrevista aqui afirmando que toda a imprensa de Mato Grosso mentiu, divulgou inverdade. Agora, a nossa produção recebe aqui uma mensagem, né, completinha de um advogado. O advogado diz o seguinte: olha, a OAB se omitiu sim. A representação de Renato Neri é do dia 17 de junho, 18 dias antes do assassinato. Esse advogado está equivocado. Então ele me traga o protocolo, porque o protocolo que tem na OAB... Esse advogado está mentindo? Está mentindo. O protocolo que tem na OAB é um e-mail encaminhado pelo escritório do Dr. Renato Neri no dia 25. Quando a peça foi produzida, quando a peça saiu do escritório dele e chegou ao acesso deste advogado, eu não sei. Na OAB, o e-mail chegou para o Tribunal de Ética e Disciplina no dia 25 de junho. Não teria a possibilidade de ele ter feito isso pessoalmente antes? Não, somente os por protocolos e-mail, são eletrônicos. eletrônico. Tá? Então, eu não sei de onde ele traz essa informação. Ele pode esclarecer, pode perguntar para ele de onde ele traz essa informação. Qual o protocolo que ele tem em mãos? Então, foi feito o protocolo em outro órgão. Então, que me passe para que eu possa verificar. É a informação contida na representação de Qual Renato representação? Neri, 17 de junho. A que foi para a OAB? 17 de junho, exato. O protocolo na OAB Exato. dia 17 não Exato. foi. Eu posso afirmar que não foi. Eu tenho o protocolo aqui, o e-mail foi recebido no dia 25 de junho, a aproximadamente 18 horas. Se ele redigiu a petição no dia 17, eu não posso afirmar. Agora, por que é que toda a imprensa divulgou o dia 17 de junho? Isso eu pergunto para a imprensa. A imprensa mentiu. A imprensa publicou uma informação. A presidente da OAB acusa a imprensa de Mato Grosso eu estou de afirmando, fake news. É isso? Aparentemente, eu estou afirmando que na OAB o e-mail chegou com essa representação no dia 25. Quem disse que foi no dia 17, que diga, que mostre o protocolo na OAB do dia 17. Né? Para mim, chegou o e-mail protocolado no dia 25. E aí é importante você falar, Lúcio, de fake news, é importante você falar de responsabilidade da advocacia, de responsabilidade da imprensa, de responsabilidade de todos nós que temos perante a sociedade em propagar verdades, em esclarecer as verdades. Mas quem está sendo cobrado nesse momento é a sua instituição, é a OAB que está sendo cobrada de não ter sido ágil na questão da representação com denúncias graves do advogado que foi assassinado. Que a OAB... Não dá para inverter essa ordem agora. Não, mas você falou uma coisa para mim, de propagação de informações falsas. Eu estou afirmando que a OAB recebeu um e-mail com a representação no dia 25/6. Tá? Aí você está me dizendo que a OAB recebeu no dia 17. Como você disse, a imprensa toda informou que foi no dia 17. Então, se foi protocolado em outro órgão, então que me mostre. O órgão que foi destinado foi o Tribunal de Ética e Disciplina e o e-mail encaminhado no dia 25. A gente vai seguir acompanhando esse caso, presidente. Sim. Todo o interesse, né, da sociedade, principalmente no geral, da ordem, que o culpado, né, por esse assassinato seria ilógico, irracional imaginar que a ordem não ofereceria amparo ou proteção para qualquer advogado, especialmente falando de um ex-presidente. Né? Claro que qualquer advogado vai sempre gozar, vai sempre ter todo o amparo da ordem em qualquer situação de ameaça, de proteção. É irracional pensar o contrário.
Então, todo e qualquer advogado que necessitar da proteção, que necessitar da atuação da ordem, a ordem está em pé, a ordem está a postos para dar essa proteção. E sempre pautado, Lúcio, na verdade. Isso é importante a gente destacar. E nós aqui do Grupo Gazeta sempre nos pautamos pela verdade. Por isso eu estou aqui, porque vocês me abrem essa Exatamente. oportunidade para esclarecer a verdade. E eu agradeço. Eu acho que isso é a imprensa Sem séria, dúvida. que proporciona os esclarecimentos e a apresentação da verdade. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E eu que agradeço. Obrigada. Eu que agradeço. E nós vamos a um breve intervalo.